Página 66 e 67, a parte que eu mais gosto, a parte dos jogos. Olha, vocês estão vendo aí embaixo, tem um tabuleiro, né? Esse tabuleiro é de um jogo da chegada, um jogo do caminho, como a gente já fez em sala de aula, nosso primeiro dia de aula de jogo de matemática. É um jogo que vai do número 1 até o número 20, então coisas que vocês já sabem como é. A novidade está no seguinte: ele se chama o jogo dos hábitos opostos. Ele pode nos ajudar a desenvolver hábitos saudáveis para o nosso bem-estar, que é o que a gente quer trabalhar agora. Então, esse baralho de hábitos, vocês vão fazer o seguinte. Tem aí baralho de hábitos e baralho de números. Vocês pegam um papel, pode ser assim. Esse aqui é porque Tia Mari tem um post-it, mas vocês podem estar fazendo com papel ofício cortado. Não tem trabalho nenhum. Pega aquele rascunho lá, que tá lá parado, e escreve no baralho de hábitos os hábitos que são recomendados. Por exemplo, tomar banho diariamente, dormir no horário certo, é com vocês. Comer frutas e também não recomendados. Então, vocês podem criar aí 4 baralhos com hábitos recomendados e mais 4 com hábitos não recomendados. Hábitos não recomendados: comer doce em excesso, não ir ao dentista. E aí é com vocês. E aí o que é que vocês vão fazer? Nos baralhos de números, vocês vão escrever um número 1 e o outro número 2. Porque é o caminho que a gente vai seguir. Então, 1 e o 2. E coloca lá no baralho de números, tá? Estão vendo? Isso. Aí bota lá. Pode fazer mais alguns, tá? Porque como ele vai ficar sorteando, vocês vão misturar as cartas e deixar os baralhos nos locais indicados, tá? E aí vocês vão sortar uma carta do baralho de números para saber quantas casas vão dar. Então, por exemplo, sorteei agora, foi o 2. Aí eu vou caminhar 2 casas. 1, 2. Aí o que é que vai acontecer? Quando vocês pararem no local, por exemplo, nesse número 7, tem aí. O primeiro, vocês já vão escrever aí o que é cada hábito desse. Então, no número 1 tem um menino aí. Aí vocês vão escrever, agora vocês vão precisar da minha ajuda para preencher. Nessa atividade que tem aí, no número 1, na saída, na largada, vocês vão ver um menino, igual a imagem aí. Aí vocês vão escrever aí abaixo: lave as mãos antes das refeições, que é um hábito saudável. Botaram? Lá no número 7, vocês vão ver um prato. Parece o quê? Uma alimentação saudável. Então, escrevam aí, nesse aí. Tem uma alimentação saudável. Abaixo, na legenda. Entre o número 10 e o número 11 tem uma criança dormindo. Então, isso é um hábito saudável, não é? Escrevam aí: durma a quantidade de horas adequada. Para a idade de vocês, é em média 8 a 10 horas. Lá no número 12, 13, parece que tem uma criança pulando corda. O que é que ela está fazendo? Brincando, sim. Mas a brincadeira também é uma atividade física. Então, pratique atividades físicas. Entre o número 16 e o 17, temos uma menina parecendo que está indo ao médico, não é isso? Então, consulte um médico regularmente. Escrevam aí na legenda. E na chegada temos uma criança passando o protetor solar, não é isso? Então, use protetor solar. Essas são as legendas do nosso jogo. Já preenchido, a gente agora vai se divertir. Então, vamos se divertir? Começou o jogo. A gente inicia o jogo e número 1. Se caiu no número 1, o meu caiu no número 1. Eu já caio aí onde tem um menino lavando as mãos.
antes da refeição. Aí eu vou lá, sorteio o meu baralho de hábitos. Se cair um hábito ruim, eu fico parada, ou então volto uma casa. Se cair um hábito saudável, eu ando uma casa, avança uma casa. Aí segue o outro jogador. O outro jogador caminha nas 2 casas até chegar na chegada. Então, vocês vão fazendo assim. Vão pegando o baralho de números conjuntamente com o baralho de hábitos quando cai naqueles lugares que vocês fizeram na agenda. Selecionou um hábito ruim, volta a uma casa. Selecionou um hábito positivo, vai para frente. Por isso que é interessante que vocês façam umas 8 cartas do baralho de hábitos, tá bom? E também vocês fazem 1, 2, assim, vários. Não é só 2 papéis, não. Façam sempre 1, 2, 4 papeizinhos, para vocês terem uma quantidade boa. Esse jogo é interessante que vocês joguem pelo menos com mais um. E podem utilizar o peão que a gente utilizou no de geografia. Vocês podem utilizar aquele peão que já está pronto. Espero que vocês tenham guardado aí. Ou um bonequinho que tiver. O que chegar primeiro é o campeão. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao jogo, vocês podem estar tirando no Tira Dúvida com Tia Mari. Mas seguindo aí a leitura do jogo, não está em dificuldade nenhuma. Vocês podem estar jogando com a família de vocês, o que seria interessante, para a gente modificar esses hábitos. Vai um vídeo de apoio também, interessante sobre a questão dos hábitos saudáveis para o desenvolvimento de vocês. Espero que tenham gostado, meninos. Aceito sugestões no Tira Dúvida sobre o que a gente pode estar trabalhando em relação a isso também, sobre hábitos saudáveis. Se vocês quiserem dar alguma sugestão de uma receita, ou a gente pode estar fazendo também durante a aula no Hangouts, uma alimentação saudável, ou uma atividade física diferente. Nesse momento mesmo agora, que a gente não está podendo fazer atividade física em lugares fechados como academia, ou a própria caminhada na rua, porque a gente pode estar aglomerando, que a gente está dentro de casa, a gente pode estar fazendo alguns exercícios menores no espaço da nossa casa. Vocês estão fazendo já com as aulas de educação física de vocês, com o tio Ney, com a tia Adna, e também podem estar vendo vídeos sobre isso, tá? O que não pode é ficar parado, tem que movimentar esse corpo de vocês, ok? Um beijo e muitas saudades.